ouviram falar de uma tal partida estrela-triângulo? Né? Partida de motor, né? Estrela-triângulo? Sim, né? Beleza? Acredito que a maioria aí já tenha ouvido falar aí dessa partida estrela-triângulo, né? Então, o que acontece? A gente tem aí, quando a gente parte um motor trifásico, exatamente, quando a gente parte um motor trifásico, como ele não tem ainda uma força contra-eletromotriz, ele, para a rede, ele é praticamente um curto-circuito. Né? Ele é praticamente um curto-circuito. Então, no momento da partida, eu tenho aí uma elevação da corrente aí, e esse cara está até sendo bonzinho aí, de 8 a 9 vezes a corrente nominal, ou seja, a corrente em regime permanente, quando ele já tem lá uma força contra-eletromotriz, né, trabalhando. Isso por conta de quê? Porque quando ele está parado, ele não tem essa força contra-eletromotriz. Na hora que ele gira, ele começa a girar, a próprio giro da bobina dentro do campo magnético, ele gera uma força contra-eletromotriz, né? Contra-eletromotriz. Então ele gera uma tensão aí que justamente vai fazer com que o motor não seja mais encarado ou visualizado pela rede como sendo um curto-circuito. Né? Então, essa corrente muito elevada, ela pode causar aí interferência eletromagnética, ela pode fazer aqueles famosos, né, uma variação de tensão muito grande, então isso faz com que os equipamentos ligados a ele na rede comecem a piscar, né? E a própria Enel, ela pede que se você tiver um motor para ligar na rede, que a potência seja superior a 5 HP, né, você tenha uma maneira de partida aí desse motor em que eu não consuma tanta corrente. Ou seja, todo motor com valor superior ou igual a 5 HP deve ter um método de partida para a gente minimizar essa corrente inicial aí, para minimizar essa corrente inicial. Então, o que a gente faz aí tradicionalmente? Qual é uma das técnicas aí, aproveitando que o motor trifásico ele pode ser trabalhado em diversas tensões? A gente vai fazer o seguinte: a gente vai aplicar em cada bobina uma tensão reduzida, né? Então, com essa tensão reduzida, obviamente que essa corrente de partida vai ser reduzida. Qual que é a ideia? Que durante essa partida, essa corrente reduzida, mas já faça com que o motor tenda a sair da inércia e comece já a gerar uma força contra-eletromotriz, né? Então, gerando essa força contra-eletromotriz, depois de um tempo a gente pode colocar ele na tensão de trabalho normal, né? Na tensão de trabalho normal. Isso, ele vai acabar gerando um pico realmente de corrente, tá bom? Então, o que acontece? Essa ligação aqui, né, é a ligação que a gente fala que é a ligação delta ou triângulo. Obviamente que você vê, óbvio, né, só pelo formato aí, né, por que é uma ligação delta ou ligação triângulo, né? Então, nela você vê que cada bobina recebe a tensão entre fases, né? Entre duas fases. Então, eu vou aplicar em cima de uma fase, né? Em cima de uma fase, toda a tensão, né? No caso aí, entre duas fases. No caso aqui ele está mostrando RS. Mas você vê que essa bobina de baixo vai receber a tensão entre ST e essa outra bobina aqui vai receber a tensão entre R e T. Né? E basicamente você vai ligar, né? Eles costumam numerar, né, cada bobina com 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e aí é só a gente interligar, né? Interliga 2 com 4, 5 com 3 e 6 com 1. Fez essa ligação aqui, esse cara tá
está trabalhando em triângulo. Obviamente, então, que aqui eu estou colocando toda a tensão em cima da nossa bobina aí, né? Em cima da nossa bobina, e ele vai entrar, então, na corrente nominal, no caso aí, para 220 volts, tá? Então, essa é o que a gente chama de triângulo, ligação triângulo. Essa ligação agora que entrou da direita é justamente a ligação estrela, né? Então, ligação estrela, alguns usam o lambda, né? Então, porque justamente o que acontece para ela? Seria uma ligação para uma tensão nominal de 380 volts. Então, se o meu motor, se eu estiver aplicando nesse mesmo motor, né? Então, ele tem aqui essas bobinas, a mesma bobina que está aqui, então é o mesmo motor. Então, se eu fizer essa interligação, eu posso ligar 380 volts que ele vai suportar. Então, ele vai conseguir partir aí. Qual que é a ideia? A ideia é fazer essa ligação e ao invés de jogar os 380 volts, eu vou jogar aqui a minha tensão de fase de 220 volts, né? 220 volts. E aí você vai ver então que aqui, né, nesta ligação triângulo, eu tenho os 220 volts ligados em cima de uma bobina inteira, né? Em cima de uma bobina. Agora, esses 220 volts, eles vão ser aplicados aqui praticamente em cima de duas bobinas. Isso quer dizer, então, que a minha corrente vai diminuir. Então, qual que é a ideia? Parte-se em estrela, com uma corrente menor, né? E muda-se para triângulo. Qual que é a ideia de mudar para triângulo? Para a gente colocar ele, o motor, no seu torque correto, com toda a potência que ele pode trabalhar, né? Toda a carga que ele pode trabalhar. E aí a gente nota nessa condição de estrela que, ó, as três bobinas têm um curto-circuito aqui no meio. Aonde que está esse curto-circuito? Ó? Então eu peguei aqui as bobinas, ó, as interligações 4, 5, 6, ó, e coloquei um curto entre elas, né? Coloquei um curto entre elas. Então, e os outros lados aqui, ó, eles recebem as fases RS e T, né? RS e T. Beleza? Esse cara aí, dúvida aí na ligação, numa partida estrela ou triângulo? Isso, RST são as três fases, né? Pode ser que algum professor aí fale de ABC, pode ser que algum professor fale de L1, L2, L3, mas RST é o mais tradicional aí das fases, tá bom, Alex? Beleza, então. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida. Para mim ligar esse estrela triângulo, eu consigo ligar ele numa rede 380 ou só numa 220? Então, para você ligar ele em 380, né, o seu motor ele tem que ter uma tensão nominal em triângulo de 380 volts. Né? E aí normalmente ele vai ser um motor que ele é ligado aqui em triângulo em 380 e aqui ele pode ir para 440 volts. Bom, 440. Então, esse motor aqui, exemplo, ele é um motor de 3 bobinas aqui, é bem simplesinho, tá bom? Tem uns caras aí que tem 9 bobinas, então você tem um monte de maneira de interligar esses caras aí, de forma a fazer todas essas interligações, tá bom? Mas, basicamente, é isso aqui, ó. Posso fazer essa ligação estrela-triângulo para o 380? Pode. Então, 380 é o nominal seu. Então, quando ele estiver em delta, em triângulo, ele tem que suportar os 380. E aí, normalmente, ele vai suportar 440 se ele está em estrela. Tá? Não, eu não tenho... Oi, fala. Pode falar.
Não, obrigado, hein, professor. Era só isso. Beleza, então. Aí tem um cara de 12 bobinas também, né? O senhor está colocando aí que tem motor de 12 bobinas também. Também tem sim. No caso aqui, ó, a gente interligaria no meio aqui, ó, a gente pode interligar o neutro, tá bom, Alex? Mas não é tradicional a gente fazer essa ligação aqui de neutro, não, tá bom? Só se ele vai partir mesmo nessa condição. Porque o que acontece no motor? Teoricamente, as bobinas são iguais. E se teoricamente as bobinas são iguais, nesse elo central aqui, ó, a minha corrente de fuga para ir para neutro é muito pequena, é praticamente zero, tá? Então, teoricamente, se eu colocar o neutro ali, a corrente dele é zero se as bobinas forem totalmente iguais, tá bom? Totalmente iguais. Então, beleza. Por que a gente tem 3 fases e um neutro? Então, a gente normalmente, né? Então, eu tenho as 3 fases aí, que é a R, a S e a T, né? Então, o transformador, deixa eu até limpar essa, tá? Então, a gente tem lá. Imagina este motor aqui, ó, sendo o meu transformador ou a minha saída, tá bom? A minha saída aí do transformador. Então, eu vou ligar dessa forma aqui o meu transformador. E aí eu vou ter, ó, a fase R, a fase S, que está aqui como L2, eu tenho que trocar isso aqui, já se viu isso, e né, ó, misturou aqui R, L2 e L3, nossa mãe. Então, R, a S e a T, né? Então tá ali as fases. E aqui do meio, você tira o seu neutro, tá? Então o que acontece? O que a gente tem aqui, ó? Então tá aqui, ó, R, S e T. Então tem aqui, ó, R, a minha S e a minha T. E eu tenho aqui o neutro. Com isso eu consigo mais uma tensão. Então o que ocorre, ó? Então se você pegar entre o neutro, né, entre o neutro e qualquer outra fase, então se ele for uma rede, né, que a gente chama, se for uma rede, tensão de fase de 220 volts, essa tensão aqui, fase neutro, ela é uma tensão de 127 volts. Então, se você quiser ligar uma carga de 127 volts, você vai conseguir dessa forma aqui, tá? E entre qualquer duas fases, então entre RS, entre S e T, ou entre R e S, você tem aquela tensão de fase lá, né, que é a nossa 220 volts. Isso olhando num trifásico, tensão de fase de 220 volts, tá bom? Então ele serve como uma referência do nosso sistema. Ele vai ser o meu nível zero, porque no transformador, esse cara aqui, ele vai estar aterrado, né? Então ele vai estar aterrado, então é a minha referência de 0 volts, e eu consigo aí uma nova tensão aí para me alimentar as minhas cargas. Ok? Ajudou um pouquinho? Isso, ele é referência para fazer o 127, tá? E entre duas fases ele não entra e fica só 220, tá bom, Diego? Aí, professor, Oi. No funcionamento aqui na partida triângulo, ele usa o neutro para dar um pico de tensão menor na partida do motor? Então, a gente não interliga o neutro no motor, tá? Por quê? Porque, teoricamente, né, a corrente que teria no neutro seria zero. 330? Tá. Oi. Tudo bem? Certo. Então, Oi. Aí, se você for pensar na partida do motor, para fazer a redução, você liga o neutro em que tensão? Então, não tem neutro. Eu vou ligar só as fases, só R, S e T, ó.
Você vê, ó, ligo lá, ó, RST, ó. Então o neutro não tá nem na estrela e nem na triângulo. Tá bom? Então no motor ele não tá aí. Ah, os 380 foi aquilo que eu comentei com você, tá bom? Então, por exemplo, nisso que tá aqui no meu sistema aqui, o que acontece? Ó? Se eu colocar a tensão de fase, né? Então, se a minha tensão de fase aqui, ó, for 380, ou seja, entre fase e fase aqui eu tiver 380 volts, o que acontece? Aí essa tensão aqui, ó, ela é 220 volts. Tá ok, Alex? Então ela vai sempre em raiz de 3 e raiz de 3 aí. Né? Então, se você pegar o 127 e multiplicar por raiz de 3, dá o 220. Aí se você tem os 220 e multiplica por raiz de 3, você vai ter os 380. Isso é basicamente o tipo que vem da concessionária, né? E é o que você às vezes precisa, né? Dependendo aí do seu motor, o que você quer alimentar, né? Então, às vezes você precisa, por exemplo, eu tenho um cliente que tem algumas máquinas, então toda a rede dele é 220, mas ele tem 2 ou 3 máquinas lá que partem, que trabalham com 380. Então, ele é obrigado a colocar um transformador elevador de tensão de 220 para 380, pensando sempre tensão fase-fase. Tá? Então isso aqui é o que vem da concessionária. A concessionária pode te alimentar em 380? Pode. É mais difícil, você pode pedir para ela, mas é um pouco mais difícil, tá? Então eu tenho um cliente, por exemplo, que agora há pouco eu fiz a entrada dele e a concessionária ia instalar para ele um transformador só para ele. Então, nesse caso, vai sair um transformador só para mim, e nesse caso, a gente poderia renegociar com a concessionária e já entregar um transformador 380. Mas isso vai só dificultar a vida, né, da gente. Né? Assim, para baixa tensão, né? Então, é aquela história de... Não sei se você foi em alguns locais aí onde você só tinha tensão 220. Normalmente, antigamente, na casa de praia era assim, né? Você chegava lá, não podia ligar sua televisão que você levava portátil, porque ela era 220 a rede e a sua TV era 110, né? Tá bom? Então isso vai depender, mas é a concessionária que vai gerar isso sim. Beleza aqui então? Então olha, qual que é a ideia da minha parte principal aí, né, para a gente ligar o meu motor. Então esse aqui é o meu circuito de energia, né? Então a minha bobina está aqui embaixo. Então está aqui, ó, 1 com 4, 2 com 5, 3 com 6. Está aqui minhas bobinas aqui. Aqui o meu relé de temperatura, aqui os meus fusíveis aqui, se der alguma nhaca aí, né, ele abre aqui, se tiver um curto-circuito, abre o E1. Se eu tiver uma sobrecarga no motor, o meu relé de temperatura deve abrir. E aí você vê que eu tenho três contatoras aqui. A minha contatora C1, ela vai estar interligada aqui nas minhas bobinas 1, 2 e 3. Ó. 1, 2 e 3. E a margem, né, a margem de manobra está onde? Em C2 e C3. C2 e C3. Tá bom? Então, olha só. Entre C2 e C3, qual é que faz a ligação de estrela? É a C2 ou é a C3? Qual é a contatora que faz a ligação de estrela? É a C2 ou é a C3? Beleza, então, olha só.
Então, a estrela, né? Estrela. Então, se você voltar, a gente vai perceber o seguinte, ó. Na estrela, que é essa aqui, né? Então, essa aqui é a minha ligação estrela, enquanto essa aqui é a minha ligação triângulo. Então, na estrela, o que acontece? Ó? Eu tenho as fases R, S e T chegando em 1, 2 e 3. E as bobinas 4, 5 e 6, elas estão curto-circuitadas, tá bom? Então, olha só. O que faz o C2 aqui? Ó, curto-circuito. E o C1? C1 vai ligar na 1, 2 e 3. Então, esse cara aqui, né, eu vou ter que... Se eu ligar C1 e C2, quem que eu tô ligando aqui? Eu tô ligando em estrela. Tudo bem? Alex, não são as duas, né? Então, ele tem que trabalhar em parzinho, mas é a C1 e a C2, né? A C1 e a C2. E, no caso aí, da gente trabalhar, obviamente, em delta ou triângulo, aí tem que entrar a C3, né? Tudo bem, Sérgio? Observou aí? Luiz, tudo bem? Tá. Então, observaram bem aqui, então, que a C2 aqui, ó, ela gera o curto-circuito. Obviamente, então, que a C3 tem que fazer o quê? Ela tem que fazer aquela ligação, né? 2 com 4, 3 com 5 e 6 com 9. Então, você vai observar, então, ó, que o meu 1, né? Então, 1 tá aqui, ó. 1, ó. Vai no C3, que está ligado no 6, ó. Então, ó, ele está ligando, né? Ó, ele está ligando 1 com 6. Depois ele vai pegar a outra fase aqui, que está na 2, ó. 2. Vai ligar lá embaixo. 2 com 4. E a última, obviamente, ele vai pegar lá a 3 e vai ligar com a 5. Tá bom? Então, se a gente voltar aqui, né? Ó, eu ligo 1 com 6, 2 com 4 e 3 com 5. Foi o que a gente fez aqui, ó. Tá bom? Ó? Então, peguei a 1, liguei com a 6. Peguei a 2, liguei com a 4. E peguei a 3 e liguei aqui com a 5. Tranquilo? Beleza? Então, se eu trabalhar C3 junto com C1, minha ligação é delta. Minha ligação é delta. Posso ligar C2 e C3 ao mesmo tempo? Posso ligar C2 e C3 ao mesmo tempo? Eu posso fazer isso se eu quiser estourar todos os meus fusíveis, né? Aí a gente pode. Porque se eu ligar C2 e C3 ao mesmo tempo, eu tenho um curto-circuito nas 3 fases, não é isso? Nas 3 fases. Né? Alguém não percebeu isso aí, ó? Não. Então eu tenho aqui, ó. Se o C3 estiver fechado, eu tenho as minhas 3 fases, estão colocadas aqui. E aí, se o C2 estiver fechado também, olha, ó, tem um curto-circuito aqui, ó, fechando as 3 fases, né? É uma bomba, esse é a bomba. Realmente eu não posso, de jeito nenhum, fazer isso aí. Eu não sei se você queira, né? Opa, vamos queimar esses fusíveis, o E1 aí. Aí você pode ligar o C2 e o C3 ao mesmo tempo. Senão, esses caras aqui tem que ser intertravados, né? Eu não posso deixar esse cara trabalhar em conjunto, tá? Então, na parte aqui de principal, circuito principal, circuito de potência, dúvidas nele? Tudo bem? Então, primeiro entra C1 e C2, então ele está em estrela.
né? C1 e C2 ele está em estrela. Depois ele passa para, né, eu vou desligar o C2 e ele passa então a trabalhar com C1 e C3, que é delta. O C1 não desligo mais, deixa ele ligado e deixa ele lá, né? E aí eu só vou mudar do C2 para o C3. Ok? Dúvida nessa ligação principal aqui de potência? Tranquilidade? Professor, Oi? tem mais uma perguntinha. Qual Claro. seria a vantagem de fazer o estrela triângulo no CLP do que do modo normal nas contatoras? Então, basicamente, assim, se eu for comprar um CLP único e exclusivamente para fazer isso, eu não tenho muita vantagem. Por quê? Porque eu vou ter que pegar o meu CLP e ligar nas contatoras, né? Nas contatoras de potência. Então, eu não excluo as contatoras de potência de jeito nenhum. O que eu vou eliminar aí? Eu vou eliminar o relé de tempo e vou eliminar as entradas de botoeiras, que elas podem ser em baixa tensão. Então isso vai deixar a sua máquina mais segura, e eu vou eliminar esse relé de temporização só, tá? Então, se for não, eu só vou colocar um, vamos supor, você tem que fazer essa partida aqui para um motor, né? Para um motor, por exemplo, lá da bomba de incêndio, né? Que vai ser ligado uma vez ou outra. Não, nem, né? Só se o seu orçamento estiver muito barato lá e você puder comprar o CLP aí com contato muito fácil. Mas, normalmente a vantagem é justamente essa. Você vai eliminar esses caras aí. Então esse cabo aqui, ele vai aparecer automaticamente se você tiver mais motores partindo, um conjunto. Eu preciso colocar 3 motores partindo aí, estrela, triângulo. Opa, já vamos colocar um CLP, que isso aí compensa já. Entendeu? São 3 timers que você tá tirando, né? Então você pode fazer os contatos aí. Se eu utilizar um inversor de frequência, Sérgio, ou também uma outra opção é usar um cara chamado soft é o que em inglês? O que é soft em inglês? Isso, chama-se soft start. Start é partida e soft é suave. Então é um dispositivo eletrônico, né? Então é um, vamos dizer assim, se o inversor é 10, esse cara aqui é um 5, um 3. Então é um dispositivo eletrônico que faz o seu motor partir suavemente, sem esse tranco de corrente, né? Então soft start, partida suave, né? Então você pode usar o soft start ou pode usar o inversor. Eles dispensam toda essa maquinaria aqui, tá bom? Então ele mesmo na programação, tanto software start, ele nasceu para fazer isso, né? E o inversor, apesar de não fazer isso, mas eu posso controlar aí a corrente dele, e ele não vai deixar com que haja uma corrente partida, né, porreta aí, tá bom? Tá aqui o nosso controle, né? Tá aqui o nosso controle. Usa capacitor no soft start. Lá dentro do soft start tem capacitor, assim como no inversor. Lá dentro deles, né, você tem que ter capacitores, sim, tá bom? Porque na realidade você vai... como é que funciona tanto o inversor quanto o soft start? Você vai retificar a sua onda RST e vai carregar o capacitor. Depois vai pegar essa energia em corrente contínua já no capacitor, e aí você vai refazer uma onda senoidal do jeito que você quer, na frequência que você quer, para que ele possa partir de uma forma mais suave. Então, internamente, no soft start, você tem sim um conjunto de capacitores. Tá bom, Rafael? Então, esse aqui é o meu comando
né? Então esse aqui é o nosso comando. Eu tenho aí os fusíveis, né, de proteção, a gente pode desprezar. Eu tenho aqui também o meu contato da térmica, né? Mas o nosso cara começa justamente aqui embaixo, né? Então você vai ver que o B0, qual que é o papel de B0? Uma botoeira normalmente fechada em série com tudo isso aqui. Se eu abrir esse cara, o que vai acontecer? Vai ligar o meu motor ou vai desligar o motor? O que faz o B0? O B0 é justamente isso que o nosso amigo Diego falou, né? Ele vai ser o desliga, né? Então aquela condição que eu coloquei para você já. Tá em série, é um contato normalmente fechado, a probabilidade dele ser um cara para desligar é grande. E aí você tem aqui o B1, né? Pressionou o B1, junto com o C1, você tem a contatora C1 e o selo, né? Então pressionou aqui o B1, o selo, e C1 fecha. Então o C1 está aqui, ó, a minha contatora principal, ela ligou, ela não sai mais do esquema aqui, tá? Então, tô aqui, se você olhar só essa parte daqui para a esquerda, você tem um sistema, né, contato por selo, né? Então o meu B1, então, né, o meu B1, ele vai fazer a condição de ligar, né? Então ele vai ligar o meu sistema. Ok? Beleza, aí a gente... quem que é o E2? Então, ó, quem que é o E2? O E2 é o contato da térmica. Então, eu tenho o meu relé térmico, né? Então, eu tenho o meu relé térmico. Esse é o contato principal do meu relé térmico. E esse aqui é um contato auxiliar do relé térmico para a gente desligar a parte de comando se esse motor aqui sobreaquecer. E o E3 e o E4, eles são fusíveis, né? Então ele dá proteção aqui. Se eu tiver um curto-circuito aqui no comando, o E3 e o E4 vão abrir. Ok, Alex? Beleza, então. E olha só, então, o que acontece aqui? No momento que é fechado o selo, eu alimento esse circuito da direita aqui, ó. E a gente observa, primeira coisa aqui, que o C1 vai fechar. Então, fechou o selo aqui, esse contato aqui fecha. E eu aciono aqui esse D1. Ó, esse D1, ele é diferente, ó. Então, olha o símbolo que está aqui para o C, né, de camelo, C de cachorro, para o D de dado, D1, ó. Então, esse cara aqui, então ele é o quê? É um retângulo, né? Ele é um retângulo. Aí aqui do lado, assim, ó, na parte que ele tem um cortado. Então o que é esse cara aqui? Esse cara é o nosso timer e ele é do tipo T-on, né? Ele é do tipo T-on. Então o que vai fazer aqui, ó? Na hora que você fechar isso aqui, ele vai ficar ainda, né? Ele vai começar a contar o tempo e o D1 aqui vai ficar fechado. Então D1 fechado, C3 fechado. Quem que vai ligar aqui? O C2, ó. O C2. Então eu vou ligar no primeiro estágio, eu vou ligar quem? Eu vou ligar C1 e C2. Ligando C1 e C2, eu estou no estrela. E o tempo vai passando, Na hora que passar o tempo programado no D1, ele abre aqui, o C2 abre também, tá? E faz o que, ó? Na hora que o C2 abrir, sai esse curto-circuito daqui, ó, né? Ele abre, e aí ele fecha para o outro lado. Fechando para o outro lado, ó, ele passa aqui para o C2 e ele liga o C3, né? Então vai ligar C1 e C3 ligado, ele está em triângulo, né? Está em delta. E vai ficar assim até que a gente desligue a botoeira B0. Tá? Vai ficar assim até que ele desligue B0. Beleza?
Entenderam o comando? Vou sim, vou simular. Ele é um pouquinho mais chato de fazer essas saídas aqui do jeito que tá, mas a gente vai fazer sim, tá? Por que o C1 e o C2 estão em paralelo? Deixa eu limpar isso aqui, tem muita coisa, vamos ver. Apaguei tudo, então vamos lá. C1 e C2 em paralelo. Ah, aqui na parte das bobinas. Então, olha só. Essa parte da bobina é aquela parte de potência, tá bom? Então, quando eu ligar o C1 e o C2, está acontecendo o quê? Eu estou ligando ele em triângulo, né? Então, eu estou energizando aqui o 1 com R, 2 com S e o 3 com T, ou ao contrário, né? E as pontas 4, 5 e 6, os terminais 4, 5 e 6, eles estão em curto com o C2, né? O C2 coloca eles em curto. Então, voltando aí, ó, vou limpar isso aqui também. Então, a gente está nessa condição aqui, ó. Né? Então, eu estou nas fases R e ST, então elas estão ligadas aí em 1, 2 e 3, e 4, 5 e 6 está em curto. Quem que liga 1, 2 e 3? Ligação de 1, 2 e 3 é ligado via C1. Quem que faz 4, 5 e 6? A C2, tá? Então é isso que faz aqui esse cara aqui em paralelo. Tá, então vamos voltar lá. Então, ó, se eu ligar C1 e C3, esse cara aqui tá ligando o meu triângulo, né? O meu delta. Então, voltando lá, ó. Então, eu tô 1, 2 e 3. Quem é que tá ligando aqui? A minha contatora C1. Quem faz essa conexão aqui, ó? De 1 com 6, de 4 com 2 e de 5 com 3. Essas outras conexões aqui, ó, são feitas pelo C3, tá? Então, ligando C1 e C3, eu tô aqui no delta. Ligando C1 e C2, eu tô aqui no estrela, né? Então, beleza, vamos para o comando, então. Tá aqui o comando, né? Então, quando você aciona o B1, eu acionei o B1 aqui, ó. Fecha o selo e fecha C1. C1, você percebeu que ele nunca vai sair. Então, fechou o C1, beleza, ó, tá ótimo aqui o C1. Quando o C1 fechar, você vai notar o quê? Que este contato aqui, normalmente aberto, ele vai fechar. Ele vai fechar aqui e vai energizar o D1. Né? Vai energizar o D1. O D1 é por atraso. Então, o que acontece? Ele não vai fazer nada. Ele vai permanecer do jeito que está. Então, quem é que está ligado? Ó? O D1 está ligado dessa forma aqui. Está ligado dessa forma aqui. Aí o C3 está fechado, por quê? Porque ele está desenergizado. E aí eu energizo o C2. Opa, beleza, o C2 está energizado. E aí vai acontecer o quê? O D1 vai passar o tempo. Depois de passar do tempo, né? Então, depois de passar do tempo, T maior que o TP, o tempo previsto aqui pelo nosso D1, o que acontece? A minha chave vai para a direita, né? Então, ele vem para cá, ó. Ah, outra coisa, você vê que o C2 aqui acionando, ele abre aqui o C3 de forma que eu não consiga, né? Então, ele faz um tetravamento aqui, de forma que nunca consiga entrar C2 e C3 ao mesmo tempo, né? No momento que passou o tempo, e o meu tempo foi maior aí que o tempo previsto, que o nosso TP, acontece o quê? O D1 pega e
faz o chaveamento. Quando o D1 fizer o chaveamento, C2 abre, desliga o C2. Então a primeira coisa que acontece é que o C2 aqui, ó, ele sai fora. Com o C2 saindo fora, acontece o que, ó? Este contato aqui normalmente fechado, ele fecha e vai permitir então que o C3 entre. E aí, quando esse contato do D1 fechar, ó, é energizado o C3. C3 energizando, esse contato aqui abre, garantindo que o C2 não entre. Tá? Ô, professor, Exato, o tempo vai ser ditado pelo temporizador, Alex. Pode falar. se no caso aqui, por exemplo, o D1 der pau aí, tem como ter conflito entre o C1 e C2 aí? C3? Não, se o D1 der problema, como essa chave, quer ver? Deixa eu apagar isso aqui de novo, ó. Então, essa chave aqui, ó, é um contato. Ou ele está na posição 1, ou ele está na posição 2. Então, se o D1 der contato, der problema, seja o problema que for, seja ele ficar constantemente como se estivesse desligado, ou constantemente como se estivesse ligado, ele não vai gerar um curto-circuito, ele não vai gerar problema nenhum aí. O que ele não vai acontecer é que não vai ter o chaveamento. Então, deu problema, não vou ter o chaveamento. Normalmente, o que acontece com ele é que ele fica direto em estrela, e aí o motor não pega aquele torque dele, né? Aquele torque nominal mesmo. Tá bom? Professor, Beleza. Tá professor, ótimo. Oi. como que faz para ligar aí C1 e C2? Porque, pelo que eu entendi, quando o C1 liga, aí fecha ali aquele contato dessa linha do meio aí de C1, né? Isso, exatamente. Aí o D1, aí a chavinha D1 é ativada e vai para a posição 2. Isso, depois de um tempo, então olha só. Então, ligou o C1, né? Ligou o C1, assim que ligou, né? Assim que eu pressionei o B1, vai ligar o C1. Então esse contato aqui fecha, né? Fecha aqui esse contato aqui da esquerda, né? Que é o C1, o contato principal fecha. E aí esse cara aqui, ó, esse contato auxiliar de C1 também fecha. Ele está aberto, ele vai lá e pumba, fecha. Fechando ele, eu começo a contar o tempo de D1. Tá bom? Mas quando eu começo a contar, este contato aqui inicialmente do D1, eu tenho o contato aqui do D1, ó, ele está aqui, ó, normalmente fechado para a posição 1. Então o que acontece? Ó, ele energiza aqui, energiza o 2. Então o 2 vai fechar, fazer o quê? Vai fechar esse conjunto aqui de contatos aqui, ó, meu curto-circuito. Para fazer o quê? Para fazer ele entrar em estrela. Beleza? Então essa é a primeira etapa. Visualizar. A primeira etapa entra C1 e C2. Aí começa a contar o tempo. Então quando começa a contar o tempo, deixa eu pegar aqui uma borracha, né? Então começou a contar o tempo. C1 permanece. Esse cara aqui começou a contar o tempo. O que acontece? O D1 vai chavear. Então ele vai chavear para onde? Ele vai chavear para 2. Quando ele chavear para 2, ó, o C2 aqui desliga esse cara, né? Então eu tenho aqui então o meu D1 indo aqui para a posição 2. Obviamente que ele sai da posição 1. Saindo da posição 1, o C2 já abre e ele fecha esse contato aqui, ó. Então acontece aqui, ó, minha corrente passa por aqui e ativa o C3. Então aí acontece aqui, ó, o meu C3 fecha. Opa, o C3 fecha, fazendo então a ligação do motor em delta ou estrela. E ele permanece assim. Porque enquanto o D1 estiver ligado, o contato de D1 está na posição 2. Ok? Beleza, né? Então vamos lá. Ó,
Essa aqui é a parte do circuito de força, tá? Da parte do circuito de força. O meu K1 aqui é o principal. Vou ligar em 1, 2 e 3. 1, 2 e 3. O K3 nesse caso aqui, né? Tá fazendo o papel do nosso C2 lá, né? Então ele tá ligando esse amigo aqui em estrela, né? Tá ligando em estrela. Ele tá fazendo essa ligação aqui, ó. Você vê que 4, 5 e 6 estão em curto, ó. Estão em curto. E quando eu chavear do K3 para o K2, eu mudo para essa condição aqui, ó. Essa condição aí. Aí você vai ver que, ó, o 6, ó. Então tá aqui o 6, ó. Liga aqui em cima, vem aqui, ó. 6 está com 1. Aí, se você olhar o 4, então 4 sobe aqui, vai aqui no S, desceu aqui no S, vem aqui no 2, ó. Né? Então 4 está com 2. E se você pegar o 5, né? Então ó, tá ligando aqui o 5, ele vem aqui no T, desceu aqui, ó, ele tá ligando aqui no 3. Então tá lá. 2 com 4, 3 com 5 e 1 com 6. Beleza, fechou aqui, né? Ó, 1 com 6 ligado no R, 3 com 5 ligado no T e 2 com 4 ligado no S. Tá fechado aí o nosso circuito. Esse aqui é o circuito de força aí com as contatoras malucas aí. Agora, como é que eu vou pensar, né? Lembra como é que a gente fez na aula da semana passada para a gente pensar no circuito do ladder? Eu peguei e tombei ele, né? Então eu peguei e tombei ele. Eu peguei o meu circuito de força e tombei. Ó. Então a ideia é fazer esse cara aí. Obviamente, obviamente que sem esse cara aqui, que é o meu fusível, e sem esse fusível aqui também, tá bom? Então eu só vou pegar no meu circuito de força aí. Vamos montar então? Code 6.